Olá pessoas, eu sou a Glízia e hoje eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre quem foi H.G. Wells, que é o meu personagem favorito do Pool Party, né, de Edgar Allan Poe Murder Mystery Party, que se você não conhece é só clicar aqui nos cards que vai estar tudo certinho. Vamos lá então, né. Tudo aquilo que eu usei como pesquisa pra poder estar falando aqui nesse vídeo bem rapidinho sobre quem foi H.G. Wells, a importância dos seus livros, vai estar aqui na descrição. Então eu convido vocês a ouvir os podcasts que eu ouvi e também a ler os textos que eu li, porque eu gostei muito mesmo deles. O H.G. ele não veio de uma família rica, então era muito difícil pra ele conseguir coisas como os livros. Livro recentemente é uma coisa um pouco mais barata, mas mesmo assim eu ainda considero que livro é uma coisa pra consumo muito cara. E ele fala que ainda bem que ele quebrou a perna quando ele tinha uns 9 anos, porque se não fosse por isso ele nunca tinha parado pra ler e nunca teria tomado gosto pela leitura. Nessa época, um dos seus livros favoritos era a Viagem de Gulliver, e já dá pra perceber isso, porque depois quando a gente vai ver, né, as obras dele, a gente consegue notar muito bem que aquelas coisas que ele lia e que ele gostava, e muitas das coisas que ele pensava, tipo, tá tudo ali nessas obras, né? Isso, é claro que a gente sempre vê contexto com todos os autores, mas a gente consegue perceber muito bem como que uma coisa foi levando a outra e o H.G. começou a escrever o que ele começou a escrever. Ele chegou a trabalhar numa escola, meio que, tipo, escrevendo e tudo mais. Só que não rolou, e um tempo depois ele conseguiu ir pra Faculdade de Ciências de Londres, que se não me engano não existe mais. E foi lá que ele conheceu o Bulldog de Darwin, que é o Tom Huxley. Eu sempre troco na hora que eu falo sobre o nome do Huxley. E talvez você tenha percebido, né, assim, esse sobrenome meio conhecido, que sim, o avô do Aldous Huxley, que aqui você conhece como o cara que escreveu Admirável Mundo Novo. Então você já vê aí, né, que as coisas estão começando a se juntar. Ele conheceu, e se eu não me engano, ele teve aulas com esse cara, o Tom Huxley. E o Huxley era conhecido como o Bulldog de Darwin, porque o Darwin, ele não. E que não falava muito bem, né? Ele não conseguia. Ele não tinha. Não é uma dicção muito boa, mas. Ele não conseguia se expressar muito bem, ele era, tipo, muito melhor na parte da escrita mesmo, de as teorias dele. E aí, o Tom, ele meio que comprou todas as ideias do Darwin, daí ele que ia lá e ficava falando pra todo mundo, tipo, gente, Darwin está certo, presta atenção no que o Darwin tá falando. Gente, olha só, o Darwin tá falando isso, olha só, gente, isso daí, ó, é importante vocês pensarem nisso. Tipo, eu só conhecia o Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, mas eu descobri que a família inteira deles, né, tipo, eles são conhecidos por fazerem bastante coisa na ciência, e meio que o Adolf foi meio fora da curva pra literatura, mas tudo bem, né, sempre tem um que vai pra esse lado. Mas assim, tipo, é uma família que eu acho que até hoje é um pouco importante lá pra parte de produzir ciência. Então eu achei muito legal na hora que eu fui pesquisar sobre isso. Ler um pouco mais sobre essa parte. Então, o H.G. ele queria escrever histórias um pouco específicas ali para aquela parte da vida que eles estavam vivendo. Então, ele tinha muita, assim, ele acreditava em muita coisa e ele colocava muito disso no papel. Só que ele não queria que fosse só uma história mirabolante. Ele também criou. As histórias dele tinham meio que um fundo verídico. Quer dizer, tudo bem que se a gente vai para pensar que hoje a ciência já não é mais nada do que ela era na época dele. Mas pra época dele era uma coisa que, tipo, era palpável, era crível. E que, de acordo com o que se existia de estudo naquela época, era o que, tipo, aconteceu e o que poderia existir agora. O H.G. ele escreveu ótimos livros, entre eles eu vou falar um específico que é A Guerra dos Mundos em um vídeo particular. E aqui eu também queria falar sobre mais 2 livros, só que pra eu poder falar dos 2 livros eu não consigo só contar como foi a vida dele. Eu preciso explicar um pouco pra vocês também como que foi o período que ele viveu e o período que ele escreveu, porque essa também é uma parte importante pra gente conseguir entender a importância dele na literatura. Acontece que o H.G. ele viveu meio que na segunda revolução industrial, na segunda parte da revolução. Nomenclatura de história às vezes é um pouco confuso pra mim, mas já existiam as máquinas e tudo mais,
E agora, pra vocês terem uma ideia, pra vocês conseguirem relacionar um pouco, é a parte que as crianças estão nas fábricas e, tipo, mulheres também estão em fábricas. E que as pessoas estão começando a discutir lá como a coisa do salário mínimo, as horas semanais de trabalho, porque você tinha uma criança ali que trabalhava o dia inteiro, é o negócio de todas as crianças irem pra escola, então é muito importante ter isso em mente pra gente conseguir entender o que o HG queria passar nessa época. Outra coisa também que tava acontecendo era que agora estavam começando a aparecer as discussões sobre, tipo, socialismo e todos esses outros movimentos que não capitalismo. Então, assim, nessa época as pessoas ainda criam muito no socialismo. E o HG, ele acreditava muito nisso, né? E, assim, pro final da vida dele, ele viu que nunca daria certo. Mas ele participava do... Ele não participava, né? Ele era da Sociedade Fabiana, que era uma sociedade que acreditava nesse socialismo, mas eles meio que não eram daquela coisa de ai, os trabalhadores têm que ir na rua protestar e tudo mais. E eles acreditavam que saúde e educação deveriam ser pra todos, e é uma coisa que, né, às vezes a gente briga até hoje em dia pra ter isso. Eles acreditavam que a população, ela teria que ganhar, assim, todos esses direitos que hoje a gente tem, né? Eu sei que muitas das coisas a gente ganhou com Vargas aqui. E eles, então, eles queriam isso, eles queriam que, tipo, essa parte da população que não fosse os ricos, a burguesia, eles também tivessem a oportunidade de, tipo, crescer, ser alguém e ter direito a coisas básicas que, né, como eu já falei, a saúde e educação, eles queriam meio que criar um SUS, que seria um sistema universal de saúde, lá, né, para que as pessoas pudessem ser tratadas por doenças pequenas sem que fosse muito caro e tudo mais. Então, com tudo isso, né, o HG, ele começou a criar histórias meio que para confrontar essas ideias. Um dos livros que ele escreveu é A Máquina do Tempo, que eu não li, tá? Então, eu tô aqui falando pra vocês, eu ainda não li. Eu li resumo e, tipo, eu fiquei vendo outras coisas, outras citações que as pessoas fizeram sobre esse livro, porque eu quero muito lê-lo ainda, só que eu acho ele um livro muito importante pra ser citado aqui. A Máquina do Tempo, então, vai contar a história desse cara que consegue viajar no tempo, ele vai pro futuro, e ele encontra os humanos lá, né, eles não são os humanos mais como a gente é, e eles são, tipo, pessoas de boas, que não tem preocupação nenhuma. Eles passam o dia inteiro, tipo, em rede, sabe? Eles ficam na calmaria, tipo, ai, gente, que isso? Até que eles descobrem que, na verdade, existem os Morlocks, que vivem embaixo da terra e, tipo, esses Morlocks comem esses caras que, tipo, estão vivendo em cima, sabe? E daí, tipo, é muito bizarro e parece um livro muito bom. Então, quando a gente lê, assim, uma história do Huxley, eu acho que a gente sente que é crível. Eu falo isso porque é o mesmo sentimento que eu tive lendo Perdido em Marte. Porque o Andy Weir, acho que é assim que fala o nome dele, assim, como ele também tá ali nesse meio da ciência, né, e da NASA e tudo mais, ele conseguiu passar muito bem uma história bem incrível de alguém que ficaria preso em Marte. E eu acho que o HG, ele também conseguia fazer isso naquela época, trazendo aquelas coisas de ciências que ele tinha contato. Então, fica bem, assim, é muito incrível. Eu li A Guerra dos Mundos, que, aliás, vai ser o livro que eu vou falar no próximo vídeo. E, assim, é muito incrível tudo que tá acontecendo, é muito incrível a forma como a sociedade começa a se portar, porque assim, tipo, é meio que, sabe, tem estudo em cima, não é uma coisa do tipo, ai, e se, e daí coloca um negócio, e daí, tipo, mistura, coloca umas coisinhas de Alien, meme do Alien, e daí acabou. Tipo, tem uma base ali pra, tipo, como essa sociedade alien foi criada, por que que eles estão atacando e, tipo, por que que a sociedade tá sendo daquele jeito e como que esses aliens são tipo, isso é muito legal. E, enfim, eu demorei tudo isso, né, que eu fui contando pra vocês pra poder falar, então, qual a importância do HG na literatura. E o HG é considerado um dos pais da literatura. Existem aí divagações, né, discussões sobre ser o Júlio Verne ou ser o H.G. Wells, o pai da ficção científica
assim, com esse nome lindo, maravilhoso. Eu sei que no começo eles chamavam muitos livros do H.G. Wells de romance de tipo, romances científicos, mas daí agora a gente sabe que isso é o sci-fi, né? O nosso querido, maravilhoso sci-fi. E o Júlio Verne também. É que assim, o Júlio Verne, ele escreve livros um pouco mais aventurescos. E, tipo, as ideias do Júlio Verne, apesar de também serem de ficção científica, tem um foco totalmente diferente do H.G. Wells. O Júlio Verne, ele escrevia para adolescentes. Ele queria meio que instigar os adolescentes a fazerem algo a mais. Ele tinha bem esse caráter, assim. Eu li um livro do Júlio Verne, que eu também já falei aqui, que é o do Volta ao Mundo em 80 dias. E eu gostei, assim, bastante desse livro, por causa da forma como o Júlio Verne foi escrevendo, e da forma como ele vai, tipo, contando pra você as coisas com uma facilidade incrível. Do tipo, porque esse balão aí, ele tem tantos, não sei o que, de ar, e daí ele vai te explicando a forma como as coisas funcionam, de uma forma que, tipo, você realmente entende. Você não fica, tipo, tá bom, tá, e agora? Sabe? Você realmente consegue entender aquilo. Você tem uma noção de espaço muito boa. E quando, principalmente com A Volta ao Mundo, né, que é aquele que eu consigo falar com mais propriedade, a forma como ele vai te mostrando como o mundo é e como os personagens são tratados e todos os problemas que os personagens passam, tem, tipo, sabe, tem um feeling diferente, e isso é muito bom. O H.G. não, ele escrevia pra adultos, ele tinha um foco totalmente, tipo, vamos criticar a sociedade, porque a gente, sabe, basta ao capitalismo, socialismo, é isso aí, comunismo, uhul. Ele tinha, tipo, bem mais isso. Ele não queria escrever algo pros adolescentes, ele queria escrever críticas à sociedade dessa forma, então são dois focos completamente diferentes. E é por isso que ele também é muito importante. Porque pra vocês terem uma ideia, o H.G. Wells, ele previu muitas coisas que depois aconteceram, depois que ele morreu. Ele viu 2 guerras, gente. Então, assim, quando ele morreu, ele tava, tipo, bem descrente já com o mundo e com as coisas que estavam acontecendo. Porque ele morreu, tipo, bem no finzinho da Segunda Guerra Mundial. E ele previu coisas como, tipo, bomba atômica e, tipo, guerras e essas coisas, sabe? Então, isso tudo por causa dos livros e das histórias que ele pensava. Então, ele é muito importante por causa disso. A gente sabe que a mãe da ficção científica é a nossa querida Mary Shelley com Frankenstein. E veja só, vocês também não vão falar dela aqui. Então, essa grande importância do H.G. Ele escreveu histórias de ficção científica, ele conseguiu envolver ciências com críticas à sociedade. Científica é uma coisa Black Mirror, sabe? Que você precisa ter aquele caráter de olha só essa coisa tecnológica que tá fazendo. Não precisa de nada disso. E isso que é muito bom. Então, eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido. E se por acaso eu falei alguma coisa errada, porque, né, errar é humano, eu espero que você me corrija aqui nos comentários, que daí eu faço, sei lá, uma anotação aqui nesse vídeo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre a importância do H.G. Wells na literatura universal. Eu convido vocês a ouvirem o SciCast que fala sobre H.G. Wells, porque eu acho que eles, assim, eles explicam bem melhor do que eu quem foi H.G., a importância dele. Aqui é só tipo um videozinho bem introdutório pra eu poder depois falar pra vocês, contar pra vocês sobre o livro que eu li. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês estejam gostando desse formato, onde eu falo um pouco mais sobre esses autores. E não esqueça de deixar aquele seu like se você gostou desse vídeo, e deixar o seu dislike se você não gostou. É isso, desculpa. Mas se você não gostou desse vídeo, deixou seu dislike, por favor, deixa nos comentários por que você não gostou desse vídeo. Porque a gente tá aqui e eu quero melhorar bastante o conteúdo do canal, então é importante pra mim esse feedback. Então eu vejo vocês no próximo.